Bom, pessoal, vamos retornar aqui às nossas aulas. A gente terminou de falar, então, na última aula sobre o filo dos quinidários, falamos sobre as medusas, sobre os pólipos, e hoje a gente vai entrar aqui no filo dos plateumintes. Quem são os plateumintes? São geralmente vermes, parasitas, principal característica, corpo longo e achatado dorsalmente. Então, a gente tem aqui na imagem os exemplos de algumas plateumintos mais comuns. Aqui a gente tem duas planárias, a gente tem a planária terrestre aqui e a planária que vive em ambiente mais úmido. A gente tem dois tipos de vermes parasitas, causadores de doenças para os seres humanos. Temos o Ixtossoma mansoni e a tênia. Mais pra frente a gente vai falar sobre as doenças que eles causam. Então, alguns plateumintos eles podem ser parasitas, como esses dois exemplos, e outros não. Eles vivem geralmente num ambiente específico e as planárias elas podem ser usadas como bioindicador, porque elas vão ocorrer em locais que sejam mais preservados. Alguns plateumintos eles são estudados então para identificar essas áreas com espécies típicas e implantar locais de proteção ambiental, por exemplo, na Mata Atlântica, porque eles são encontrados nesses locais protegidos de sol e mais úmidos. Bom, de características gerais, o que nós temos então de novidade desse filo em relação aos outros, como características evolutivas no reino animalia? Eles vão ser triblásticos, ou seja, eles vão apresentar três folhetos embrionários, então são os primeiros animais que vão apresentar a mesoderme. Então, o folheto mesodérmico aparece aqui nesse animal e vai ser responsável então para a formação muscular desse animal. Os plateumintos, então, eles têm três camadas musculares que vai possibilitar o movimento dele, do corpo dele, desse corpo achatado, e o desenvolvimento do sistema digestório e excretor, que não aparecia nos outros filos. Eles são acelomados, ou seja, eles não apresentam celoma. Então, eles não têm um espaço que abriga os órgãos. O seu corpo é todo maciço e é formado, preenchido por um parênquima de origem mesodérmica, que então é originária desse tecido. Outra característica, eles vão apresentar então uma simetria lateral, ou seja, ele vai ter uma diferença entre sua região ventral e dorsal do corpo. E eles são os primeiros animais em que é possível observar um deslocamento do tecido nervoso para uma extremidade superior do corpo. Então, eles vão ter redes de cefalização que vão se concentrar na parte superior do corpo. Então, caracteriza como se fosse uma região mais que lembraria o nosso cérebro, uma região onde tem o acúmulo desse nervos, tecidos nervosos. Eles também vão ser os primeiros animais a apresentar um sistema excretor, característico deles, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, chamado de células flamas. Outras características, eles não apresentam sistema circulatório nem respiratório. Por quê? Porque eles são achatados, eles são grandes em comprimento, mas pequenos em espessura. Ou seja, a troca gasosa ela pode ocorrer pelo processo de difusão. Então, eles não têm um sistema respiratório para isso, porque como eles são achatados, os gases respiratórios eles vão passar pela superfície epidérmica facilmente. E como a distância entre uma parede do corpo e outra é pequena, ele consegue fazer essa troca com facilidade de oxigênio e dióxido de carbono. Algumas parasitas, como as tênias, elas também podem viver em locais com pouco oxigênio e elas vão fazer um processo de respiração anaeróbio. Já quanto à circulação, eles também não têm um sistema regulatório, então eles não têm sistema circulatório e vai ser feito por difusão ou por osmose. Osmose, passagem do solvente do meio menos concentrado para o mais concentrado. Não esqueçam que osmose difere de difusão, porque osmose é a passagem do solvente e difusão é a passagem do soluto, pensando em soluções. Quanto ao sistema digestório, eles vão apresentar um sistema digestório incompleto. Por que incompleto? Porque eles não apresentam ânus.
E na classe aqui dos cistódios, que a maioria é parasita, eles não vão ter esse sistema digestório. Então, a maioria é sistema incompleto, mas neste caso dos parasitas, eles não apresentam. Por quê? Porque eles vão absorver os nutrientes pelo revestimento epidérmico dos hospedeiros que eles estiverem parasitando. Já nos tubelários, que nem a planária, por exemplo, que não é parasita, ela vai ter uma faringe que vai sair pela boca, chamada de faringe protátil, e ela vai ter a distribuição dos seus nutrientes por meio de uma ramificação do intestino pelo corpo dela, onde vão ter células especializadas para produzir enzimas que vão fazer essa digestão. Então aqui a planária ela vai ter uma característica que ela vai ter uma digestão inicialmente extracelular e vai finalizar com uma digestão intracelular dentro dos vacúolos digestivos dessas células que vão revestir esse intestino. Quanto ao sistema excretor, que é característico desse filo, uma das principais características é a presença, então, de células flamas, que também podem ser chamadas de solenócitos. Então, qualquer pergunta que tenha sobre células flamas ou solenócitos como sistema excretor está relacionado ao filo dos plateumintes. Então, eles vão ter essas células flamas, como a gente pode ver aqui. Elas estão localizadas, ligadas por um canículo, que vão estar no outro poro delas, os poros excretores. Então, de um lado, a gente vai ter a célula flama, aqui, como pode ver nesse desenho aqui. A célula flama, com canículos que vão percorrer todo o corpo dos plateumintes, ligando uma das extremidades nos poros excretor, aqui em cima, e na outra extremidade, a célula flama. Então, dentro dessas células, a gente tem tufos de cílios, e esses tufos de cílios, eles vão ser responsáveis para que tenha o fluxo intenso de água aqui dentro, para o interior desse canículo, propiciando então o equilíbrio osmótico para ter a saída dos resíduos pelos poros excretores, que está localizado então na superfície do corpo do animal. Aqui então falando sobre a sistemática deles. Então a gente viu como as características gerais, como ele funciona, mas como eles são divididos. Os plateumintes eles são divididos em três principais classes: os tubelárias, os tremátoda e o cestoda. Tubelária, principalmente de vida livre. Principal exemplo são as planárias. Vivem então em ambientes aquáticos, solos úmidos e fogem da luminosidade. Eles podem permanecer aderidos a raízes das plantas ou rochas. E eles vão ter de 1 a 10 centímetros de comprimento. Principais características, então, das planárias. Elas vão ter uma cabeça triangular, como a gente pode ver aqui. Nessa cabeça, a gente vai encontrar os ocelos, que eles não captam imagem nítida, mas eles vão perceber essa luminosidade. E as aurículas, que vão ser órgãos sensitivos auriculares, com células quimiorreceptoras, onde eles vão perceber as substâncias químicas dissolvidas na água onde eles estão sendo encontrados. Passamos então para os tremátodas. Tremátoda e cestoda, todos são parasitas. As planárias, então aqui tubelária, não é parasita, é de vida livre. Então nessa classe, qual a principal característica? Além deles serem parasitas, eles apresentam ventosas para eles poderem se fixar no seu hospedeiro. O principal, então, verme dessa classe conhecido é o Schistosoma mansoni. O Schistosoma mansoni, ele é um verme dioico, então ele apresenta o sexo feminino e masculino. E ele provoca uma doença muito conhecida que é a extossomose, ou também conhecida como barriga d'água, porque tem o aumento da parte do abdômen. Outro exemplo de verme parasita dessa classe vai ser a fascícula hepática. Ela vai ser um parasita comum, encontrado no fígado e nos canais biliares de ovinos e caprinos. Ocasionalmente, ela pode ser parasita da espécie humana, mas é muito difícil. Nesse caso, os vermes eles são monóicos. Eles têm, então, as duas estruturas reprodutivas em um único indivíduo. Então, aqui na imagem, a gente pode ver
o extossoma Mansoni, onde a gente tem um macho e uma fêmea aqui, que é menorzinha dentro dele, e a fasciola hepática. Ela aqui, pela essa imagem, ela lembra um pouco, né, a planária, mas ela é um parasita. Já a classe do Cestoda, eles também vão ser vermes parasitas, só que eles vão ter um tamanho muito grande. Então, eles são conhecidas como tênias ou solitárias. Por que solitárias? Porque geralmente a gente só encontra um indivíduo dentro de cada hospedeiro. Então, a gente tem como exemplo aqui a Tênia solium. E a principal característica das tênias é que tem o corpo dividido em três partes. Uma parte chamada de escólex, o estróbilo e o colo. Então, aqui, a cabeça é denominada de escólex, essa cabeça pequena e diminuta, onde vão se localizar quatro ventosas. Então, a gente tem aqui as quatro ventosas. O estróbilo, onde existe um conjunto de anéis ou as proglotes, então, que seria o corpo formado pelas proglotes, e o colo, ou o curto pescoço que vai ligar ao estróbilo. Então, o colo é o pescoço aqui que a gente tem. Então, essas são as três partes da tênia. Passamos então para a parte da reprodução. Como que é feita a reprodução? Sendo que a gente tem alguns dioicos e outros monóicos. A maioria é monóica. A gente tem alguns dioicos que são os extossomos. Nos tubelários, que são as planárias, elas podem então ter a sua reprodução de forma assexuada por laceração, ou seja, se ela acaba se prendendo por uma parte do corpo dela, fica presa e ela acaba tendo uma fissão do seu corpo, ou seja, um corte do seu corpo, ela consegue fazer o processo de regeneração. Então, as planárias elas têm uma grande capacidade de regeneração, que mesmo se ela for cortada em três pedaços, ela vai se regenerar em novos indivíduos. Além dessa reprodução assexuada, ela também pode ter a reprodução sexuada. Só que nas planárias vai acontecer uma fecundação cruzada, onde a gente tem aqui, ó, na direita, a postura de acasalamento, onde que cada animal vai introduzir o pênis no poro genital do outro, vai ter uma troca recíproca entre eles de espermatozoides que vão fecundar os óvulos liberados pelo ovário no interior do oviduto. Dessa forma, então, é uma fecundação que ocorre cruzada e interna. Então, eles têm uma fecundação interna. Quando ocorre essa fecundação, o zigoto ele vai ser liberado, então, do corpo envolto de um casulo, que vai ter nutrientes para o desenvolvimento, então, dele, e vai originar um adulto que não tem fase larval. Então, as planárias, elas têm um desenvolvimento direto, não ocorre fase larval. Desse casulo já origina, então, o adulto. Já a tênia e o extossomo, eles são parasitas, eles vão ter então a sua reprodução sexuadamente, mas nos esquistossomos, a gente tem a característica que os sexos eles são separados e apresentam um nítido dimorfismo sexual. O que isso significa? Que a fêmea e o macho, eles são bem diferentes, apresentando diferença em seu tamanho e forma. A fêmea geralmente é maior que o macho. Já nas tênias, pode ocorrer a autofecundação e em cada proglote vai existir então órgãos sexuais femininos e masculinos, onde se encontram os gametas no mesmo indivíduo. Como eu disse, eles são parasitas e eles podem causar algumas doenças. A gente vai ter alguns parasitas digenéticos, ou seja, eles vão apresentar o seu ciclo de vida em dois hospedeiros. Um hospedeiro que vai ser chamado de intermediário, na qual ele vai se apresentar de forma larval, e num que vai ser o hospedeiro definitivo, que ele vai se apresentar de forma adulta. Quando um tipo de parasita ele tem o seu ciclo de vida completo em apenas um hospedeiro, a gente chama então de parasita monogenético. Já quando ele apresenta dois hospedeiros, intermediário e definitivo, digenéticos. E quais são as doenças que os protozoários podem causar em seres humanos? Uma delas, a extossomose, então causado pelos extossomos,
como principal parasita o gênero Xtosoma. A espécie mais comum é Xtosoma mansoni. Ele vai ser um verme, então, que ele vai se hospedar dentro do sistema porta-hepático do indivíduo. O que é esse sistema? Vai ser o conjunto, então, de pequenas veias que vão estabelecer a conexão entre intestino, fígado e o baço. Já a teníase, ela vai ser causada, então, por duas espécies, sendo uma delas transmitida pela ingestão de carne bovina contaminada e a outra pela carne suína. E a cisticercose humana, ela também é causada pela tênia solium mais especificamente, só que é quando a pessoa ingere diretamente os ovos desse parasita. Então a gente vai descrever um pouquinho como que é o ciclo de cada doença causada então por esses parasitas. A extossomose, ela é uma doença então que vai causar como sintomas diarreia, dores abdominais, hemorragias, destruição das células hepáticas e hepatomegalia. O que seria essa hepatomegalia? Como ocorre a destruição então dessas células, ocorre um processo hemorrágico dentro da região intestinal, porque ocorre então a ruptura dos vasos que estão ali e ocorre a passagem do plasma para a cavidade abdominal. Com isso, o volume do abdômen aumenta e essa doença então ficou popularmente conhecida como barriga d'água. Então, como ele é um parasita que ele tem dois hospedeiros, ele tem como hospedeiro intermediário o caramujo, que a gente tem aqui, que é da família dos planorbídeos. A espécie mais conhecida é a Bionfilaria glabrata. E tem como, então, hospedeiro definitivo o ser humano. Então, como que ocorre? Um indivíduo, ele parasitado, ele pode eliminar ovos ou vermes pelas fezes, a principal eliminação, e entre em contato com a água, esses ovos vão se romper e liberar uma larva. Essa larva é chamada de miracídio. Esse miracídio, então, ele vai encontrar um hospedeiro que vai ser o caramujo. Eles vão penetrar no caramujo, vão crescer e se desenvolver, transformando-se num esporocisto, que se desenvolve nas larvas cercárias, que elas apresentam então uma cauda bifurcada, conseguindo se locomover. As cercárias, então, elas vão abandonar o caramujo, vão sair nadando e podem então encontrar uma pessoa que tem contato com essa água e através da pele ou de alguma mucosa, ele vai penetrar e atingir a corrente sanguínea da pessoa, chegando ao sistema então porta-hepático. Medidas profiláticas então dessa doença: saneamento básico, a principal dela, combate ao caramujo, a essa espécie, é uma das medidas que pode se ter, e evitar contato então com água contaminada. Outra doença é a teníase. Então, a teníase é causada pela Taenia solium ou pela Taenia saginata, popularmente chamadas então de solitárias. Os suínos e os bovinos são os hospedeiros intermediários e o ser humano vai ser então o hospedeiro definitivo. A Taenia solium é transmitida pela ingestão da carne de porco com larvas e a Taenia saginata pela ingestão da carne de gado com larvas. Então, nesse caso da teníase, o ser humano ele vem ingerir a larva desses parasitas. Quando então uma pessoa se alimenta de uma carne mal passada, que seja contaminada com as larvas, ou seja, os cistercos, que são pequenas estruturas esbranquiçadas encontradas na fibra dessa carne, e é visível ao olho nu, ela acaba se contaminando. Quando é ingerida na fase larval, ela vai então atingir o intestino humano e vai se transformar num verme adulto. Então, quais são os principais sintomas dessa doença? Alteração do apetite, a pessoa pode ter uma fome exagerada ou uma falta de apetite, algumas cólicas intestinais, náuseas, que são enjoos, vômitos, cansaço, diarreia, insônia e mal-estar. A principal prevenção, então, é não consumir carne bovina ou suína que seja suspeita de mal passada, né? Ou não
ingerir, caso tenha suspeita de contaminação. Outra medida profilática é o saneamento básico, então limpeza e higienização de tudo que for consumido, coleta de esgoto nos locais e tratamento de água. Então, essas são as medidas profiláticas que a gente pode tomar. Já a última doença aqui que a gente vai falar é a cisticercose. A cisticercose, então, ela é uma doença grave e ela ocorre quando a pessoa vai ingerir diretamente os ovos da Taenia solium. Essa ingestão ela pode ocorrer quando os ovos se encontram então na água contaminada, nas verduras, agrião, alface, almeirão ou nas frutas. Pode também ter uma autocontaminação quando a pessoa que apresenta a teníase defeca e não higieniza corretamente as suas mãos. Depois de ingerido, então, o ovo vai se transformar na larva, que foi a ingestão então do ovo diretamente, e essa larva ela pode migrar e se alojar no cérebro. Então, alguns dos sintomas que podem ser conhecidos são sintomas neurológicos e também pode chegar no globo ocular e causar também cegueira, além de cólicas intestinais. As medidas profiláticas, então, contra a cisticercose, principalmente saneamento básico, higienização de toda a sua alimentação, frutas e verduras e o tratamento de água. Aqui, então, a gente finaliza o filo dos plateumintos, detalhando as suas características, sua reprodução, as doenças que eles causam, os parasitas. E na próxima aula, então, a gente vai continuar falando do próximo filo, Nematoda. Eu deixei em anexo algumas atividades para vocês realizarem, então, sobre essa aula dos plateumintos. E qualquer dúvida, é só entrar em contato. Obrigada.